Ainda temos que comentar, pessoal, então voltando a falar dos meios pacíficos de solução de controvérsias, meios diplomáticos, que são os primeiros meios, a primeira forma que estamos comentando para a solução de uma controvérsia internacional. E os meios, ainda dentro dos meios diplomáticos, poderíamos citar também como uma forma de composição amigável, pacífica de uma controvérsia internacional, o chamado sistema de consultas, tá? O sistema de consultas nada mais é do que consultas mútuas, né, que são feitas entre estados ou entre estados e organizações internacionais a respeito das controvérsias, né, a respeito daqueles pontos de divergência, daquela que as partes não estão se entendendo, né? Então, o que elas fazem as partes em conflitos, né, os estados e organizações internacionais, eles acabam realizando consultas mútuas, né, que vão depois servir de alicerce para uma futura negociação, tá? Então, esse sistema de consulta é como se fosse uma fase preliminar, né, para as partes poderem verificar exatamente qual é a extensão da controvérsia, todos os pontos de divergência, né, onde está havendo ali um conflito de interesses entre elas, e depois, com base nessas consultas, tendo um relatório a respeito disso, esse relatório ele vai servir de base, de alicerce, para que as partes sentem então para uma negociação direta. Tá? Então, é uma fase preliminar daquela hipótese de solução por meio diplomático que nós comentamos primeiro ali, a chamada negociação direta. Então, antes de sentar os representantes de Estado para negociar a respeito daquele conflito, eles acabam realizando essas consultas mútuas para ver até que ponto o outro Estado tem um interesse conflitante com aquele que está ali realizando a consulta, tá? Então, segundo a doutrina nos explica com relação a esse meio diplomático, com relação ao sistema de consultas, né? O Mazzuoli diz que consulta-se então mutuamente sobre os pontos de controvérsia dos seus interesses, preparando o terreno para uma futura negociação, na qual essas mesmas partes colocarão à mesa os pontos que já vinham considerando controversos entre elas, tá? Então, quando não se tem noção exata de todos os pontos de divergência, é comum esse sistema de consultas, né? Para que prepare um alicerce, para que os estados, né, já preparem, já tenham em mãos todos os pontos de divergência, para poder levar isso no momento da negociação direta, para poder colocar à mesa, como diz o Mazzuoli, né, esses pontos controversos entre elas, para que através de uma negociação direta elas verifiquem se será possível uma solução pacífica para aquela controvérsia internacional. Tá? Então, o sistema de consultas é um meio aí preliminar, né, para uma outra forma de solução, que seria a negociação direta, ok? Temos que citar ainda, pessoal, a conciliação, né? A conciliação, ela também é um meio pacífico de solução de controvérsias, tá? Vocês também têm uma ideia quando falamos da conciliação, dessa noção de um conciliador, de um terceiro, intermediar as partes para a tentativa de uma solução para um conflito de interesses, né? Mas a conciliação internacional, ela embora tenha essa semelhança, né, com a conciliação que nós estudamos aqui no nosso direito interno, a conciliação internacional, ela também guarda diferenças, né? Na verdade, ela se trata do meio mais formal, do meio mais solene para a solução de controvérsias internacionais, tá? A conciliação, na verdade, não é um terceiro intermediando na qualidade de conciliador a negociação entre as partes. Na conciliação internacional, as partes elas acabam elegendo um grupo de conciliadores, tá? Então, um grupo de pessoas que vão ser escolhidos de comum acordo, tá? Então tem que ter concordância das partes na escolha desse grupo de conciliadores, tá?
Sendo então uma escolha de comum acordo entre as partes em conflitos, esse grupo de conciliadores irá também agir de maneira mais ativa, podendo, quando as próprias partes não conseguem chegar a uma solução para o seu conflito, podendo, dentre essa forma mais ativa de atuação, trazer ali possíveis meios de solução para aquele conflito, né? Possíveis alternativas para que as partes possam analisar e então chegar a uma solução pacífica daquela controvérsia internacional. Tá? Então, a conciliação, ela guarda semelhança com a mediação, ela guarda semelhança também com os bons ofícios, né? Com a diferença de que essas formas, todas elas envolvem a participação de um terceiro, né, que vai intermediar, que vai colaborar no sentido da obtenção de uma solução pacífica para o litígio. A diferença é que nos bons ofícios é um único sujeito de direito internacional que vai intermediar e ele não propõe soluções, ele apenas restabelece o diálogo, né? Na mediação, um único sujeito de direito internacional que vai intermediar, que vai colaborar para essa negociação entre as partes, né, podendo até mesmo trazer possíveis alternativas para uma solução, então agindo de maneira mais ativa, né? E a conciliação, que não envolve a participação de apenas um intermediador, envolve um grupo de conciliadores que vai ser escolhido pelas partes em litígio internacional, né? E também esse grupo vai poder atuar de maneira mais ativa, propondo alternativas de solução para aquele litígio, para aquela controvérsia internacional, ok? Cumpre nos mencionar, com relação à conciliação, que o relatório, né, que é emitido por esses conciliadores após o seu trabalho, eles não vinculam as partes, tá? Não é um relatório vinculativo, obrigatório, tá? Então as partes não estão obrigadas a seguir o relatório baixado por esses conciliadores, tá? Elas ainda têm a faculdade de seguir ou não aquilo que é decidido, aquilo que é proposto como possível meio de solução para aquela controvérsia internacional, ok? Tranquilos? Ainda como meio diplomático, né, encerrando os meios diplomáticos citados pela doutrina, comentados lá na Carta da ONU, né, conforme lemos no início do vídeo anterior, né? Temos também a figura do inquérito, tá? O inquérito, como meio diplomático, ele também tem natureza preliminar, tá? Assim como o sistema de consultas, que visa ali preparar terreno para uma futura negociação direta, o inquérito ele tem essa característica, ele tem uma natureza investigativa e ele vai servir como meio preliminar para preparar terreno para os outros meios de solução de controvérsias serem empregados, tá? Então esses outros meios que nós comentamos, né, para que eles possam ser empregados, se faz uma fase preliminar denominada de inquérito, tá? Denominada como meio, né, pacífico de solução de controvérsias, denominado inquérito, tá? Segundo nos explica o Mazzuoli, para um bom entendimento a respeito desse meio pacífico, né? O inquérito abrange, na verdade, uma pesquisa sobre fatos presentes na origem do litígio, buscando constatar sua materialidade, sua natureza, as circunstâncias do caso e etc. A comissão de inquérito, tá? Então é nomeado lá um grupo também, né, que vai fazer essa análise, que vai proceder essa investigação a respeito da matéria que envolve aquele litígio, aquele conflito, a natureza desse conflito, né, as circunstâncias que levaram ao surgimento do conflito, dentre outras coisas, né? Então, essa comissão de inquérito, diz o Mazzuoli, ela é constituída por um acordo especial entre as partes, né? Então, as partes devem de comum acordo também manifestar o seu interesse na constituição de uma comissão investigativa, de uma comissão de inquérito, tá? Devendo essa comissão, ao final, apresentar um relatório sobre a situação de fato constatada, tá? Então, na verdade, esse relatório ele vai servir também como documento preliminar, né? Vai servir para
contribuir, né, para um futuro acordo entre as partes, para para o emprego de uma outra forma de se dirimir a controvérsia internacional, tá? Então, nesse caso, né, serve de alicerce essa investigação a respeito de tudo que envolva a lide internacional, como nós vimos aqui, a materialidade, né, qual matéria ela versa, a origem, a natureza, as circunstâncias que envolvem aquele caso, aquela controvérsia internacional. Tudo isso é levantado antes, é elaborado um relatório para que no futuro esses estados em conflitos possam se utilizar desse meio, né, desse inquérito, na tentativa de que com ele o acordo, a solução pacífica possa se tornar mais fácil, mais possível, né, pessoal? Então, esses seriam os chamados meios diplomáticos, né, de solução pacífica das controvérsias internacionais. Voltamos em seguida para falar de outros meios pacíficos, já adentrando aos meios políticos, né, pessoal, que também faz parte aí dessas formas pacíficas de solução de controvérsias internacionais. Por enquanto, mais uma vez, obrigado.